Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Cláudia Adriana Gergen, sou engenheira agrônoma e cientista agrícola. E nessa história de ciência agrícola, andei pesquisando algumas coisas um tanto diferentes e descobri que nós, agricultores, temos sim a capacidade de modificar ou melhorar ou atuar em diminuir o estresse, vamos chamar assim, né? De altas quantidades de chuva ou de falta de chuva. E o mais interessante, este segredo é conhecido há mais de 12 mil anos, mas ele não é acessado. Uma das coisas importantes que a gente vai fazer a partir de hoje é contar para vocês como isso funciona. Faz muito tempo em que a gente vende tecnologias, né, excelentes, um solo excelente, com sementes excelentes e com todos os insumos que se fazem necessários. E ainda assim a gente tem prejuízo. E por que será? Ainda nos contaram que só Deus na causa, né? E a gente acredita porque a gente não sabe o nosso poder divino. Já há 5 mil anos se escreveu, né? Alguém em algum lugar escreveu os princípios básicos da vida. Meus amigos, não é à toa que a gente planta soja, né? Num grãozinho, uma semente de soja que germina, cresce e produz e se multiplica. E como é que a soja sabe que ela vai ser uma soja? Como é que uma semente de milho sabe que vai ser uma semente de milho? Né? Ou que vai ser um pé de milho. Como é que uma semente de arroz sabe qual vai ser a produtividade ou qual vai ser a quantidade de proteínas que vai ter no seu grão? Tudo isso acontece graças a leis, princípios universais. Estes princípios universais estão, entre outros lugares, escritos neste livro. E nós estamos convidando você para, junto com a gente, estudar alguns deles. Vamos entender um pouco cada um. Dentre os princípios, nós temos o princípio do mentalismo, o princípio da correspondência, o princípio da vibração, da polaridade, do ritmo, da causa e efeito e do gênero. Explicando um pouquinho de cada princípio. Vamos lá. Durante muito tempo, as pessoas explicaram para nós de um jeito não muito correto e a gente passou a ter preconceito com esses princípios. Quer ver que interessante? Nos contaram que o princípio do mentalismo era ter pensamento positivo. E daí a gente pensava positivo, vai dar muita soja e não ia lá cuidar dela. Né? E assim também o princípio da correspondência. A gente nunca aprendeu, né? Nunca nos foi ensinado que do jeito que a gente pensa é o jeito que acontece na nossa vida. O que é dentro é fora, o que é em cima é embaixo. Também não nos contaram que existe a lei da polaridade. Não nos explicaram que existe uma polaridade entre o frio e o calor. E que quando eu quero olhar para as polaridades, eu posso sim encontrar um equilíbrio, um meio termo, um caminho do meio para seguir. E este caminho do meio se dá em função da lei do princípio do ritmo. O princípio do ritmo é aquele em que vai e volta, vai do frio para o calor, do calor para o frio, do dia para a noite, da noite para o dia. E assim equilibrando os polos, né? No fluxo e no refluxo. Outra coisa também interessante que não nos contaram é como que a gente pode, com consciência, acessar as informações de causa e efeito. Como que, já que eu sei plantar, então como que eu planto uma semente de consciência no nosso ser? E como que eu inoculo? Sim, a gente pode inocular
sentimentos e vibrações de alta frequência na nossa vida, diminuindo aqueles altos e baixos, sabe? Aquelas coisas assim de excesso de chuva ou falta de chuva. Excesso, ou um ano dá muito bem e outro ano não dá. E a gente tem acesso sim a esta informação. E também a lei do gênero. Tudo tem seu masculino e tem o seu feminino. Como que a gente orienta, organiza e sente e materializa toda uma produção agrícola baseado nestas premissas, né? Nestes princípios, com amor, alegria, sabedoria e sobrando dinheiro no bolso. Como que a gente pode fazer isso? Então, no dia 8 de fevereiro de 2021, às 20 horas, nós vamos nos encontrar para trabalhar, conversar, entender, conhecer sobre a lei, o princípio do ritmo na atividade agrícola. E você vai ter acesso, então, a informações que nunca ou que poucas pessoas têm. O que você acha? Interessante, né?